Você já sentiu aquele incômodo silencioso ao ver alguém prosperando enquanto a sua vida parece parada? Talvez você nem chame isso de inveja, só diga que está se inspirando. Mas, no fundo, algo dói. E o mais curioso é que você continua sendo grato, continua orando, continua crendo. Só que o coração carrega um peso que você não entende de onde vem. Esse peso tem nome: comparação. E ela é um ladrão silencioso de paz. A verdade é que ninguém fala sobre isso, mas o Salmo 73 revela o que acontece dentro de nós quando olhamos demais para os outros e esquecemos de olhar para Deus. Asaf, o autor, viveu exatamente esse conflito. Ele via os injustos prosperando e pensou que sua fé estava em vão. Mas foi nesse momento que ele descobriu uma verdade que liberta. A comparação te cansa porque te desconecta da presença. E sem presença, até o sucesso parece fracasso. Hoje você vai entender que esse salmo não é sobre o outro, é sobre você, sobre o que acontece quando o foco sai do propósito e entra na competição. E se você assistir até o final, vai perceber que o problema nunca foi o sucesso dos outros, mas o quanto Deus ainda quer te ensinar sobre o seu próprio valor. A maioria das pessoas acredita que inveja é simplesmente desejar o que o outro tem, mas o Salmo 73 mostra algo mais profundo. A inveja é uma forma de esquecimento espiritual. É o coração que perde de vista o propósito e começa a medir valor pelo brilho alheio. É como correr uma maratona olhando para o lado. Você tropeça no próprio caminho. E quanto mais compara o ritmo do outro, mais perde o seu. O problema nunca é o sucesso do outro. É o vazio que a comparação revela dentro de nós. O autor do Salmo, Asaf, era um homem temente a Deus. Mas por um instante seu coração se desviou. Ele começou a olhar para os que prosperavam sem temor e pensou: talvez eu esteja errado. Essa é a armadilha da inveja. Ela nos convence de que o errado está certo e que o justo está perdendo tempo. Quando o olhar se contamina, até as bênçãos parecem pequenas, e o que antes era gratidão vira cobrança. É um veneno que não mata rápido, mas enfraquece todos os dias. A verdade é que a inveja não começa nos olhos. Começa no coração que esqueceu o propósito. É o resultado de uma mente que parou de celebrar o próprio processo e passou a contabilizar o progresso alheio. E é assim que o inimigo planta a semente da comparação. Sutil, silenciosa, quase imperceptível. Até que, de repente, você percebe que o contentamento sumiu e o foco se perdeu. Mas existe um caminho de volta, e ele começa quando você entende o que a inveja realmente tenta esconder. Poucos admitem, mas ver alguém prosperar pode se tornar um peso quando o coração não está em paz. Foi exatamente o que aconteceu com Asaf. Ele observava os ímpios se dando bem, vivendo confortáveis, e se perguntava se valia a pena ser fiel. Essa sensação é mais comum do que parece. É o desconforto de quem vê a vida do outro avançando enquanto a própria parece estagnada. É como assistir alguém trapaceando e ganhando o prêmio, enquanto você, que fez tudo certo, continua esperando sua vez. Mas o Salmo 73 revela algo sutil e libertador. Deus permite esses contrastes não para punir, mas para curar. Quando o sucesso do outro te fere, é sinal de que a confiança está em resultados, não em propósito. É como se Deus usasse o brilho alheio para revelar onde ainda existe sombra dentro de você. A comparação dói porque mostra o quanto ainda buscamos validação no olhar dos outros. E essa dor, quando reconhecida, pode se tornar o ponto de partida para um novo tipo de fé. Uma fé madura, que não negocia convicções por aplausos. Enquanto você observa o que o outro tem, o inimigo rouba a sua gratidão. E quando a gratidão vai embora, o amor também enfraquece. O coração se torna pesado, ressentido, sempre em dívida com a própria história.
O caminho de cura começa quando você decide parar de contabilizar o sucesso dos outros e começa a enxergar a graça nas pequenas vitórias do seu dia, porque no fim das contas, o que te afasta da paz não é a vitória do outro, é o esquecimento de tudo o que Deus já fez por você. Asaf vive um ponto de virada quando escreve: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles. Esse versículo é uma revelação poderosa. A clareza não veio quando ele questionou, mas quando ele se aproximou da presença de Deus. A comparação sempre distorce, mas a presença sempre alinha. É como olhar para um espelho embaçado e ver tudo borrado até que o vapor some. De repente, o que parecia confuso faz sentido. O problema nunca foi o espelho, foi a distância do calor certo. Muitas vezes, Deus não muda a circunstância, Ele muda o ângulo de visão. Quando o foco sai do outro e volta para o sagrado, tudo se reorganiza. O sucesso dos ímpios deixa de ser provocação e passa a ser compaixão. Você começa a entender que o brilho sem propósito é fogo de palha, bonito por fora, mas vazio por dentro. A vida que parecia parada, agora se revela em movimento, só que no ritmo da eternidade, não da ansiedade. A presença de Deus é o antídoto para a comparação. É nela que o coração encontra descanso e a alma volta a respirar leve. E quando isso acontece, algo muda. O que antes te incomodava passa a te inspirar. O que antes te feria passa a te ensinar. É nesse ponto que a inveja morre, porque não há espaço para ciúme onde há plenitude. E é aí, no silêncio desse entendimento, que começa o verdadeiro processo de libertação. Libertar-se da comparação não é um ato de força, é um exercício de consciência diária. O Salmo 73 ensina que a cura começa quando você traz à luz o que estava escondido. Ler esse salmo toda semana é como fazer uma faxina na alma. Cada leitura limpa um pouco mais o olhar. Quando você escreve o que desperta inveja e entrega a Deus, o coração começa a respirar diferente. É nesse processo de autoconfronto que nasce a liberdade. Você entende que o outro não é sua medida, é apenas mais um reflexo da graça que também age em você. Transformar comparação em gratidão é um dos gestos mais poderosos de fé. No instante em que você agradece pelo que tem, o que te faltava perde o poder de te dominar. É como limpar o espelho embaçado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais nítida fica a sua própria imagem. Asaf só entendeu quem era quando parou de olhar para os outros. E essa é a essência da maturidade espiritual. Aprender a admirar sem invejar, celebrar sem competir e crescer sem precisar vencer ninguém. A paz começa quando você para de competir com quem Deus nunca mandou superar. A vida não é uma corrida, é um chamado. Cada um tem um tempo, um propósito e uma estação. Comparar trajetórias é o mesmo que julgar o livro pela capa sem ler o conteúdo. Quando o coração se aquieta, o peso some e o olhar volta a se encher de luz. E é aí que a inveja se transforma em testemunho, o de alguém que aprendeu a se alegrar com o que Deus faz, seja na própria vida ou na dos outros. Talvez hoje você perceba que a comparação nunca te levou a lugar algum, só te afastou da paz. Deus não te chamou para competir, Ele te chamou para cumprir um propósito. O Salmo 73 mostra que a verdadeira vitória não é estar acima de alguém, é permanecer em pé quando todos ao redor se distraem com o brilho do mundo. A inveja pode até ser silenciosa, mas o coração que confia em Deus grita com atitudes. Então, pare por um instante e olhe para dentro. Quantas vezes você duvidou da sua jornada só porque o outro chegou primeiro? Quantas vezes se sentiu pequeno por comparar o seu início com o meio de alguém? Lembre-se, Deus não trabalha com prazos humanos. Ele trabalha com processos eternos.
E o que parece demorar, na verdade, está sendo lapidado para durar. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho a paz. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se libertar da comparação e reencontrar o propósito. E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal Refúgio dos Salmos, ative as notificações e continue aprendendo com mensagens inspiradas nos ensinos de John Piper. No próximo vídeo, vamos falar sobre o salmo que mostra por que suas orações não são respondidas. Você não vai querer perder.